Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do curso de Eletrônica Digital e nessa aula a gente vai iniciar um tópico muito importante, que é o tópico sobre portas lógicas. E as portas lógicas que a gente vai estudar são as 7 que existem, são as portas AND, OR e NOT, são as portas lógicas elementares. Aí nós temos as portas NAND e NOR e também as duas últimas que a gente vai ver são as portas XOR ou XOR, né? E a XNOR ou XNOR. E nesse primeiro vídeo, né, sobre portas lógicas, a gente vai estudar as três primeiras, tá? As portas AND, OR e NOT. E antes da gente iniciar falando sobre as portas lógicas propriamente ditas, né, a gente fazer uma abordagem inicial, né, de alguns conceitos para a gente entender melhor esse tópico, né, de portas lógicas e o que vier na sequência. Né, que começa com esse matemático inglês, né, o George Boole, que em 1854 né, ele apresentou esse sistema para análise lógica, né, um sistema matemático de análise lógica que ficou conhecido como álgebra de Boole, ou também chamada, né, de álgebra booleana, né, em homenagem ao nome desse matemático. E aí, em 38, né, 1938, esse americano, o Claude Shannon, né, no trabalho dele de mestrado, ele mostrou que essa álgebra booleana ela podia ser implementada para resolver problemas de lógica do os circuitos de telefonia que operavam com relé, né, tinha sistema de chaveamento, comutação a relé. E na eletrônica digital, né, são utilizados pequenos circuitos padronizados, né, os circuitos básicos padronizados, que são as chamadas portas lógicas, né, que são esses pequenos circuitos com os quais a gente consegue montar, ou seja, implementar fisicamente as expressões presentes na álgebra de Boole. E esse americano, esse engenheiro americano, o Claude Shannon, ele que é conhecido como o pai da teoria da informação. E a álgebra de Boole, né, foi o que a gente falou agora há pouco. Nessa álgebra, né, as variáveis existentes na álgebra de Boole, elas são chamadas de booleanas, né, ou seja, são variáveis do tipo booleana. E a característica desse tipo de variável é que elas apresentam apenas dois estados lógicos distintos. Quem trabalha já com programação, né, já deve conhecer, né, como um tipo de variável na programação, né, a variável booleana, que lá a gente utiliza, né, onde esses dois estados distintos são o verdadeiro e falso. Né, então, aí é um exemplo, né, de variável considerada booleana, né, o verdadeiro e o falso, né, os dois estados distintos, né, para a variável. A gente pode entender também como ligado e desligado, né, são os dois estados distintos possíveis para uma variável booleana, ou então aberto e fechado. E aqui nos sistemas digitais, a gente vai representar esses dois estados das variáveis booleanas, né, a gente vai representar utilizando 0 e 1, né, como a gente já aprendeu lá no sistema binário. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com a nomenclatura, né, de 0 e 1 para representar esses dois estados possíveis de uma variável booleana. E um outro conceito importante que a gente precisa ter também é o da tabela verdade, né? Também pode ser chamado de tabela da verdade, né? Que, como o próprio nome está dizendo, ela é uma tabela onde nela a gente vai poder verificar, né, todas as possíveis combinações entre os sinais de entrada de um determinado circuito e qual é o valor correspondente para a saída. Tá? Então, na tabela a gente vai ter lá todas as
situações possíveis, tá? Todas as combinações para os sinais de entrada e qual é o seu respectivo valor de saída para aquele circuito. E essa tabela verdade, né, ela pode apresentar 2 ou mais sinais de entrada, né? E cada combinação dos sinais de entrada vai levar a um único valor para aquele sinal de saída do circuito. Aí a primeira função que a gente vai analisar, né, presente lá na álgebra booleana, é a função AND, ou traduzindo aí do inglês, né, a função E. E essa função AND, né, ou função E, é a que realiza a multiplicação de variáveis booleanas, né? E a gente pode entender, né, fisicamente aí seria esse funcionamento da função E através desse circuito que está ilustrado aqui, né, onde a gente tem um circuito para alimentar uma lâmpada, por exemplo, né? A gente tem aqui à esquerda a fonte de alimentação do circuito, aqui mais à direita a lâmpada, né? E duas chaves, né? Dois interruptores, né? Que eles estão aí em série. Né? Esses dois interruptores a gente está chamando de A e B. Né? E a lâmpada, não é um sistema sinalizador luminoso, né? Que está chamando de S. E a análise desse circuito, né? A gente vai fazer de que forma? A gente vai interpretar, né, como zero, né, o status de aberto ali das chaves, né, A e B, ou então interpretar também, no caso do sinal de saída, né, o dispositivo de saída, que é a lâmpada, como desligado. Tá? Então, o zero significa ali o contato aberto da chave, ou a saída está desligada, né, a lâmpada está desligada. E o 1 é o oposto. Né? O 1 a gente vai interpretar como a chave fechada, né? Está fechando ali o circuito, e também como a lâmpada ligada. Então aqui, né, nesse sistema, a gente tem dois sinais que a gente vai chamar de sinais de controle, né, sinais de entrada, que são os interruptores, e como saída do circuito, a gente tem o status da lâmpada, né, se ela está ligada ou desligada. E aí, como são duas chaves, né, dois interruptores, a gente vai analisar as possíveis combinações, né, que aí vai ser a tabela verdade para esse sistema. Então aqui, olha, A, né, que é a coluna A, que seria o status dessa chave A coluna B, né, o status da chave B, e o sinal S, né, que seria o status da lâmpada, né, a gente também todos representando aí com o 0 ou 1. Aí para a primeira situação possível, né, sendo 0 para o A e B, isso quer dizer o quê? Os dois interruptores abertos. Então, se os dois interruptores estão abertos, né, se a gente tem 0, 0 para o A e para o B, então essa lâmpada, obviamente, vai estar desligada. Né? Então, a gente vai representar aqui, né, para o valor da saída como 0. Né? Então, aqui, ó, desligado, a gente vai interpretar ali, né, representar como 0. É a segunda combinação possível. 0 para o A, 1 para o B. Isso quer dizer o quê? O interruptor A está aberto e o interruptor B está fechado. Nessa situação, a lâmpada também vai estar desligada, né? Porque o interruptor A estando aberto, ele vai estar, não tem como passar a corrente, né? Corrente elétrica e acender essa lâmpada. Então aqui, olha, o valor para o sinal de saída, 0 também nessa situação. A terceira situação possível, 1 para o A, 0 para o B, quer dizer o quê? O interruptor A está fechado, o interruptor B está aberto. A lâmpada também vai ficar desligada, né? Já que o circuito está aberto aqui no trecho do interruptor B, então a lâmpada continua desligada. E quando a gente tiver 1, quer dizer o quê? Os dois interruptores foram fechados.
né? Então, agora sim, essa lâmpada tem como acender, né? Então, 1 na saída, né? Indica ali o status ligado para aquela lâmpada. Então, olha aqui a equação, né? Representando aí, utilizando a função end, né? Lembrando que a função end faz o quê? Faz a multiplicação das variáveis booleanas. No caso aqui, são A e B, né? Os status das lâmpadas. As lâmpadas não, status das chaves, né? As chaves A e B, se elas estão abertas ou fechadas. Então aqui, ó, A vezes B, né? Que vai indicar qual é o valor ali para a saída. Então, olha, 0, 0, 0 vezes 0, 0. Né? 0, 1, 0 vezes 1, 0 para a saída. 1, 0, 1 vezes 0, 0 na saída. E para a última combinação, né, 1 e 1, 1 vezes 1 é 1. Né? Então, a única situação para essa lâmpada acender, né, seria fechando as duas chaves. E o que é que a gente observa aqui nessa tabela, né, do funcionamento da função end? É que só vai ser 1 na saída quando todas as entradas tiverem valor 1. Se tiver algum sinal de entrada, né, alguma das variáveis aí de entrada do circuito que tenha valor 0, vai dar 0 na saída. Né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. E para a gente implementar isso na forma de porta lógica, né? um pequeno circuito que realiza essa função lógica end, né? A gente tem a chamada porta end, a porta lógica end, né? Cuja simbologia é essa que está apresentada aqui, né? Onde aqui à esquerda, né, estão indicados aqui como A e B, são os sinais de entrada dessa porta end, e o pino aqui à direita, né, onde tem essa letra S indicando aqui, ela é o pino de saída, seria o pino que vai fornecer o sinal de saída aí dessa porta end, em que ela realiza a função end, ou seja, ela faz a multiplicação dos sinais de entrada. Né? Então aqui, né, representado algebricamente, ou seja, na forma de equação, o funcionamento da porta lógica end. Tá? E para a gente ver o funcionamento dela, né, que tem esses 4 prints, né, de simulação com a porta end, né, então olha, na esquerda a gente tem a indicação dos valores que a gente está aplicando para os sinais de entrada, né, o sinal lógico, né, o 0 ou 1, e aqui à direita, né, a indicação do valor do sinal de saída. Então, o que a gente vê? Nessa primeira simulação, né, aqui na esquerda e acima, né, tendo 0, 0 na entrada, deu 0 na saída. Né? Fazendo a multiplicação, né, 0 vezes 0, 0. Na segunda simulação, né, aqui acima e na esquerda, na direita, né, acima e na direita, aqui o 2. Com as entradas sendo 1, 0, né, 1 vezes 0 é 0. Né? Então está aqui o valor do sinal de saída. A terceira simulação, aqui à esquerda, abaixo, né, as entradas sendo 0 e 1. 0 vezes 1, 0. Né? Está aqui o valor do sinal de saída. E na quarta simulação, né, que a gente tendo os dois sinais de entrada com valor 1, aí sim vai dar 1 na saída. Tá? Então a porta end, né, também chamada de porta lógica multiplicadora, né, ela vai fazer a multiplicação do valor lógico ali das variáveis de entrada. Então, já que ela está fazendo a multiplicação, se tem algum sinal de entrada com valor 0, vai dar 0 na saída. Tá? Só quando todas as entradas tiverem valor 1 é que vai dar 1 na saída. E aqui, né, a gente está fazendo essa análise, né, nesses prints aí das simulações, para uma porta end de 2 entradas.
tá? Mas a gente pode ter porta IND de 3 entradas, 4, 5, 10 entradas, tá? E a lógica dela continua sendo a mesma. Se tiver algum sinal de entrada com valor 0, vai dar 0 na saída. E somente quando todos os sinais de entrada tiverem valor 1, aí sim a saída vai dar 1. E aqui, né, eu trouxe essa imagem, né, do circuito integrado que tem essa porta lógica AND, né, no caso porta AND de duas entradas, né, que é o 7408, né, que está ilustrado aqui à esquerda, e na direita a gente tem a figura aí da pinagem desse CI, né, onde os pinos 7 e 14 são os pinos de alimentação, né, o 7 aqui onde está escrito GND, né, isso é uma sigla em inglês para ground, né, que é o pino negativo, e o pino 14, aqui onde está indicado VCC, é o positivo, tá? O CI ele opera com corrente contínua, tá? Alimentação aí em corrente contínua. Por isso que a gente tem a indicação dos pinos de alimentação ali com positivo e negativo. E nos demais pinos, a gente tem, né, internamente nesse CI, 4 portas AND de 2 pinos de entrada, né? A gente tem aqui essa primeira porta AND, né, nos pinos 1, 2 e 3, né, os pinos 1 e 2 desse circuito integrado são os 2 pinos de entrada dessa primeira AND, e o pino 3 é o pino de saída dessa primeira AND. E assim vai tendo aqui, né, a segunda porta AND, a terceira e a quarta porta AND. Aí aqui agora a gente vê então essa segunda função, né, presente lá na álgebra booleana, né, a função OR, ou traduzindo aí o nome, né, a função OU, né, que ela faz a soma das variáveis booleanas, né? E a gente pode entender o funcionamento aí da função OU através desse circuito que está ilustrado aqui, onde a gente já tem agora duas chaves ligadas em paralelo. E a análise, né, desse sistema vai ser da mesma forma que a gente fez lá para a função AND, né, que é a chave aberta, né, a gente vai representar por 0, né, e o 0 também indica o status da lâmpada, né, no caso desligado, né, então o 0 significa ali a chave aberta ou a saída, né, a lâmpada desligada, e o 1 é o inverso, né, o 1 indica a chave fechada e indica também, né, a lâmpada ligada. E aí, então, da mesma forma que a gente fez lá para a função AND, a gente vai fazer aqui para a função OU, né, analisando as possíveis combinações, né, as possíveis situações para essas duas chaves. Então, aqui, né, a gente obtendo a tabela verdade da função OU. Então, aqui, olha, a primeira situação, né, A e B valendo 0. Ou seja, as duas chaves estando abertas. Se as duas chaves estão abertas, a lâmpada está desligada, né? Então, aqui está representado aqui, ó, o valor do sinal de saída como 0. E aí, e a segunda situação possível? Aqui, olha, 0, 1. Né? 0 para o A e 1 para o B. Isso indica o quê? A chave A está aberta, mas a chave B está fechada. Então, fechando aqui a chave B, tem como haver a passagem de corrente elétrica através da chave B, né, acendendo aqui a lâmpada. Né, a corrente vai passar aqui por baixo, né, através da chave B que vai estar fechada nessa situação aqui do 0 e 1. Né? Então, aqui, olha, 1 para a saída, né, indicando que essa lâmpada foi acesa. A terceira situação, indicada aqui, ó, representada como 1, 0, ou seja, 1 para o A, 0 para o B, indica o que? A chave A fechada e a chave B aberta. Nessa situação, olha, fechando a chave B, a chave A, que é essa daqui de cima, também tem um caminho para passagem de corrente elétrica, né, através da chave A. Então, essa lâmpada, né, será acesa.
né? Então, indicado aqui, olha, como 1 para o sinal de saída. E a quarta situação possível, né, representada aqui como 1, 1, né, 1 para o A e 1 para o B, isso indica que há as duas chaves fechadas, né? Então, também, né, a gente tem um caminho para passagem de corrente, então essa lâmpada, né, vai estar acesa, né? Então, representada aqui com 1 também para a saída. Então, olha, analisando aqui a tabela verdade, a gente vê o quê? Que a saída só vai ser 0 quando as duas chaves estiverem abertas, né? Ou seja, o valor 0 para os dois sinais de entrada. Para as demais situações, né, onde pelo menos uma das chaves estava fechada, ou seja, pelo menos um dos sinais de entrada tinha valor 1, a gente tinha 1 na saída. Tá? Então, essa que é a lógica do funcionamento da função OU. Tá? Se tiver algum dos sinais de entrada com o valor 1, né, o valor lógico 1, vai dar 1 na saída. Tá? Só vai dar 0 na saída da função OU se todas as entradas tiverem valor 0. E aqui a gente tem a porta lógica que realiza essa função OU, né, que executa a função OU, né, que é essa simbologia, né, da porta lógica OU, onde aqui à esquerda a gente também tem aqui dois pinos de entrada, que a gente está representando por A e B, né, está chamando esses pinos de entrada de A e B, e aqui na direita o S, né, que vai ser o sinal de saída. Né? E algebricamente, ou seja, na forma de equação, a gente representa essa porta lógica OU como sendo que S, ou seja, o sinal de saída, é igual a A mais B. Né? A porta OU é a que realiza a soma dos sinais de entrada. Né? Ela é também chamada de porta lógica somadora. E aqui a gente vê, né, os prints das simulações do funcionamento aí da porta OU, né, para o modelo aí de dois pinos de entrada, né, onde a gente vê aqui, olha, a primeira simulação, né, que é acima na esquerda, né, os dois sinais de entrada com valor lógico 0, e a gente teve 0 na saída. Para a segunda simulação, né, aqui na direita, acima, né, os sinais de entrada com os valores 1, 0. A gente teve 1 na saída, né, já que um dos sinais de entrada estava com valor 1, então vai dar 1 na saída. Que é a terceira simulação, né, 0, 1, né, deu 1 na saída. Né, o sinal aqui de baixo tinha valor 1, então 1 na saída da porta OU. E aqui na quarta simulação, né, os dois sinais de entrada com valor 1 deu 1 na saída. Tá? E da mesma forma que eu falei da porta END, né, a gente pode ter também a porta OU com mais de duas entradas, né, com 3 pinos de entrada, 4, 5, 6, 10 pinos de entrada, e a lógica do funcionamento dessa porta OU, né, continua sendo o mesmo, que é o quê? Se pelo menos um dos sinais de entrada tiver valor lógico 1, dá 1 na saída aí da porta OU. A porta OU só dá 0 se todos os sinais de entrada tiverem valor 0. E aqui, nessa mais do CI, né, o circuito integrado que tem porta lógica OU, né, de duas entradas, que é o 7432. Né, também um CI de 14 pinos, né, onde o 7 e o 14 são os pinos de alimentação, né, o 7 é o negativo, o 14 positivo é da alimentação, e nos outros 12 pinos a gente tem aí 4 portas OU de duas entradas. Né, a primeira porta OU, os pinos 1, 2 e 3, a segunda, os pinos 4, 5 e 6, a terceira, pinos 8, 9 e 10, e a quarta porta OU nos pinos 11, 12 e 13.
E aqui é a terceira porta lógica, né, que é a terceira que a gente vai ver aqui nessa aula, que é a mais simples de todas, né, que é a porta lógica NOT, né, ou quem pode chamar de inversor ou inversora, né, é essa a simbologia dela, né, ela tem somente um pino de entrada e um pino de saída. E o que é que ela faz? Ela inverte o estado lógico do sinal que ela está recebendo ali no pino de entrada. Ou seja, se estiver recebendo 0, na saída vai ser 1. E se estiver recebendo 1, na saída vai ser 0. Tá? Bem simples, é a mais fácil de todas. Só faz trocar o valor lógico ali da variável booleana. E o funcionamento da NOT, ou seja, a função NOT, né, a porta lógica e inversora, ela é representada algebricamente dessa forma aqui, olha. S, né, o sinal de saída, é igual a, que foi o nome que a gente deu aqui para esse sinal de entrada, né, A com uma barrinha em cima, né, a gente chama de A barrado ou A barra, né, indica aí a inversão do sinal, tá? Toda vez que lá numa expressão booleana, né, numa equação, tiver aparecendo essa barra acima de um determinado sinal, aquilo indica que houve a inversão daquele sinal. Ou seja, ele passou por uma porta lógica NOT. E uma outra observação importante é que esse círculozinho aqui, olha, que aparece na simbologia da porta NOT, ela indica a inversão de um sinal. Ou seja, num circuito, né, utilizando lá outras portas lógicas, onde a gente vê esse pequeno círculo, ali indica que tenha a inversão do sinal. E aqui, o CI, né, o circuito integrado, que tem as portas inversoras, né, o 7404, é também um CI de 14 pinos, né, o pino 7 é o negativo da alimentação, o 14 é o positivo da alimentação, e internamente ele tem 6 portas inversoras. Tá? E aqui vocês podem ver nessa representação da pinagem desse CI, né, a localização dessas 6 portas lógicas, né, em que pinos que essas portas NOT estão conectadas fisicamente. E aqui, né, esse resumão das 3 portas lógicas que a gente viu nessa aula, né, a porta IND, né, essa que está mais aqui à esquerda, né, que ela é chamada, né, de porta multiplicadora. E aqui abaixo da simbologia da porta IND está a tabela verdade dela, né, para 2 sinais de entrada. Então aqui, olha, 0, 0 dá 0, 0, 1 dá 0, 1, 0 dá 0 e 1, 1 dá 1. Né? Ou seja, na porta IND, se tem algum 0 em qualquer dos sinais de entrada, dá 0 na saída. Tá? A porta IND só dá 1 quando todas as entradas têm valor 1. Aqui no meio, né, a porta OU, né, que é a simbologia da porta OU, que é também chamada de somadora, né, já que ela faz a soma das variáveis booleanas, né, a soma dos sinais de entrada, que a gente está chamando de A e B, né, para esse caso aqui da porta OU de 2 entradas. Então, quando esses sinais de entrada A e B tiverem valor 0, 0, dá 0 aí na porta OU. Quando forem 0, 1, dá 1, 1, 0, dá 1 e 1, 1 dá 1 também. Né? A porta OU, se algum sinal de entrada tem valor 1, dá 1 na saída. Né? A porta OU só vai dar 0 se todos os sinais de entrada tiverem valor 0. E a porta NOT, essa aqui mais à direita, né, a inversora, que é a mais simples, ela faz inverter o valor lógico do sinal de entrada. Né? Então, olha, se está recebendo 0, dá 1 na saída, e se está recebendo 1, dá 0 na saída. E aqui para a gente
treinar, né, verificar, entender direitinho o funcionamento das portas lógicas, né, a gente fazer essa análise, né, para um circuito que seja somente a porta AND, né, 2 pinos aí de entrada, né, que está chamando de A e B, e esses sinais A e B, eles estão representados aqui na forma gráfica, no formato de onda, né, qual é o valor que esses sinais estão assumindo aí ao longo do tempo, né? Então aqui em cima o sinal A, né, onde se a linha estiver aqui embaixo, aqui, olha, o sinal A, então olha, com o gráfico aqui na parte de baixo indica que o sinal A está com valor 0, né, e o gráfico mais acima, né, indica que o sinal A está com valor 1. E a mesma análise a gente faz aqui para o B, né? Se o gráfico estiver aqui na parte de baixo, é o B com valor 0. E se o gráfico estiver para cima, né, ali acima, é o B com valor 1. E aí, para a gente tentar analisar, né, qual é o valor que vai dar na saída em cada intervalo de tempo, né? Então, a gente tem aqui embaixo, olha, essas marcações, né, que olha, até um instante T0, T1, T2, que até o T7. Então, embaixo a gente fazer o quê? Em cada intervalo, verificar qual é o valor que está para a variável A e B. E aplicar aí na porta AND e ver qual é o valor que dá na saída. Então, olha aqui, olha, na parte inicial, seria até T0, a gente tem o quê? A valendo 0 e B valendo 0. Então, 0 vezes 0, né? Já que a porta AND é multiplicadora, 0 vezes 0 dá 0. Entre T0 e T1, A e B continuam valendo 0. Né? Então, 0 vezes 0, 0. De T1 a T2, o A está valendo 1 e o B está valendo 0. Então, 1 vezes 0, 0 também. Entre T2 e T3, A está valendo 1, B está valendo 1. Né? 1 vezes 1, 1. Entre T3 e T4, A está valendo 0. Né? Tá aqui ó, embaixo, A está valendo 0 e B está valendo 1. Então, 0 vezes 1, 0. Entre T4 e T5, a gente tem aqui, olha, A valendo 0, B valendo 0, 0 vezes 0, 0. Entre T5 e T6, A valendo 1, B valendo 0, 1 vezes 0, 0. Entre T6 e T7, olha, A valendo 1, B valendo 1, então 1 vezes 1, 1. E do T7 em diante, a gente tem aqui, olha, A valendo 0, B valendo 1, 0 vezes 1, 0. Então aqui a gente analisando agora o resultado, né, na forma do sinal, né, a forma de onda do sinal S. Então tá aqui, olha, coincidindo com o que a gente calculou, né, a multiplicação aí dos valores de A e B para cada intervalo aí de tempo. Né? Então a gente teve o S, né, o sinal de saída com valor 1, somente aqui, olha, entre T2 e T3, né, que é quando A e B estão com valor 1, e entre T6 e T7, né, que também é o outro intervalo de tempo em que A e B têm valor 1. Nos demais intervalos de tempo, né, ou A ou B tem valor 0, então 0 na saída. E aqui a gente fazendo agora para porta OU, né, também com 2 sinais de entrada. Então aqui olha o gráfico, né, da forma de onda para os sinais A e B. E a gente vai fazer a mesma interpretação, né, verificar qual é o valor de A e B em cada trecho, né, em cada intervalo de tempo, e aplicar para a porta OU. Então aqui olha, antes de T0, aqui olha, A valendo 0, B valendo 0, 0 na saída. De T0 a T1 também, né? A valendo 0,
B valendo 0, 0 na saída. De T1 a T2, A valendo 1, B valendo 0. E aí, como já tem uma das entradas com valor 1, na porta OU vai ser 1. De T2 a T3, A vale 1, B vale 1, então 1 na saída. De T3 a T4, A vale 0, mas B vale 1, então continua 1 na saída. De T4 a T5, aí os dois estão valendo 0, então 0 na saída. De T5 a T6, A vale 1, B vale 0, então 1 na saída. Entre T6 e T7, B vale 1, então 1 na saída. E do T7 em diante, a gente tem ali o A valendo 0 e o B valendo 1, então 1 na saída. Então aqui, olha, olhando agora a resposta, né, na forma do gráfico, na forma de onda e do sinal de saída, a gente vê aqui, olha, que até T1, né, o S vale 0, né, a saída é 0, do T1 até T4, saída com valor 1, entre T4 e T5, saída com valor 0, e do T5 em diante, a saída com valor 1. E para a gente finalizar essa aula, né, eu deixo aqui essa questão para vocês resolverem, tá? Com uma porta OU aí de 3 pinos de entrada, né? E aqui do lado estão as formas de onda para esses 3 sinais, né? O A, o B e o C. São as 3 entradas dessa porta OU. E a resolução, né, é a mesma forma que a gente viu aqui nesses 2 exemplos anteriores, né? Em cada intervalo de tempo, a gente verificar quais são os valores dos sinais de entrada, né, para o A, para o B e para o C, e verificar qual é o sinal para a saída. Né? E lembrando lá, a lógica da porta OU é o quê? Se tiver algum sinal de entrada com valor 1, dá 1 na saída. Se todas as entradas tiverem valor 0, aí sim vai dar 0 aí na porta OU, certo? Então, olha, o resultado dessa questão, né, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? E na próxima aula a gente continua com as demais portas lógicas, certo? Então, até a próxima aula.